Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Bom encontrar você aqui para começar mais uma semana e debater a nossa paixão. Muito obrigado pelo seu carinho, seja muito bem-vindo ao Café Vascaíno. Chega deixando o seu like, é a mãozinha que está aqui embaixo que é super importante para o nosso canal. Se inscreve no Fanático, estamos bem pertinho de bater 215 mil amigos. Bom, o jogo de ontem ainda está aqui assim, né? Difícil descer o resultado da forma que foi. A construção se dava até para um empate, que seria um resultado até mais justo. Concordo com o Felipe quando ele fala que o resultado foi injusto. Porém, o Palmeiras, Felipe, não teve uma bobeira, uma falha grotesca individual. Por isso que nós perdemos. Coletivamente, as falhas aconteceram, êxito dos ataques, mas o Vasco cometeu uma falha individual gravíssima. E ela custou o resultado ontem em Brasília. Mais uma derrota. Aliás, nos últimos 6 jogos, e nós vamos debater mais à frente aqui no vídeo, o Vasco não venceu nenhum. São 3 empates e 3 derrotas. 18 pontos disputados, somando Sul-Americana e Brasileiro, Copa do Brasil, e só 3 conquistados. Flamengo, Lanús e Operário. Ridículo o aproveitamento do Vasco nos últimos 6 jogos, como despencou o time. Ontem começou bem o jogo, apesar das substituições, né? Eu não teria poupado o Coutinho e Verratti fora do banco, eu teria preservado os caras, mas eu deixava no banco. Não preserve e tira do jogo totalmente, porque a gente precisou dos caras no segundo tempo. E não tinha opção. O Lloyd fez um bom jogo ontem, até se machucar. Vinha fazendo uma boa partida, participando bastante. É o melhor jogo dele com a camisa do Vasco. Realmente um jogo em que ele se apresentou para o jogo. Lucas Freitas também vinha fazendo um bom jogo até se machucar. 2 lesões musculares ainda no primeiro tempo. Entrou o Luiz Gustavo, que entrou simples, sério, na zaga. O Garré, esse entrou mal, mais uma vez. Mais um jogo ruim do Garré também, que ainda não se adaptou. O Nuno está adaptado, mas está cansado. Aliás, final de temporada é até justificável. Mas por que eu falei que eu deixaria Coutinho e Verratti no banco? Porque no segundo tempo a gente precisou desses caras. E não tivemos eles. Não tivemos eles. O Alex Teixeira, olha, dá pena de olhar o Alex Teixeira em campo hoje. Foi uma pergunta feita, inclusive, ontem na coletiva, o que justifica o Alex Teixeira ganhar chances, e os garotos da base, do Carello, por exemplo, não ter chances. Porque o Alex Teixeira entra todo o jogo, não importa 5, 10, 15, 20, 30 minutos, mas não dá mais para ele. Tecnicamente, ele não consegue entregar, porque fisicamente ele não consegue acompanhar. É uma pena, é um excelente profissional, um baita cara, mas a conta e o tempo chegaram pro Alex Teixeira e estão sendo impiedosos com o Alex. O Souza nem pro banco mais vai. Então, assim, é a hora do Vasco pensar no meio do ano, chamar os dois, que são muito Vasco, falar, cara, olha só, não tá dando mais. Vamos fechar aqui o nosso contrato, vamos apertar as mãos aqui em nome do Vasco e encerrar o contrato antecipadamente, porque arrastar até o final do ano, cara, ninguém merece. O torcedor não merece, né? O time não merece e os jogadores vão se arrastar em campo, cara, ou nem vão desaparecer, sumir. Vou continuar falando do jogo, mas antes eu tenho um recado super especial para você. Se liga nessa dica. O mercado de cripto deu um boom nos últimos anos e quem investiu corretamente se deu bem demais. Você vai ficar de fora dessa? Então eu trago uma super dica, hein? O canal Fanático Vascaíno tem uma dica exclusiva para você. Se liga! Você já pensou em investir em criptomoeda? Então é o seguinte, a AMB é a plataforma especialista no assunto e conta com mais de 4 milhões de clientes satisfeitos. Isso mesmo, hein? Isso faz toda a diferença. Então se liguem, baixe o aplicativo usando o link que está fixado aqui nos comentários e faça o seu cadastro. É molezinha e é super rápido. Agora, se você preferir, use esse QR Code aqui para navegar e conhecer um pouco mais antes
de pensar naquele investimento que você vai fazer. A MB vai dar um presente especial para quem é fanático vascaíno, hein? R$ 25 de crédito na sua conta em até 7 dias. Mas antes, você precisa investir R$ 50 em qualquer ativo disponível e já conhece a plataforma. A promoção é válida apenas para novos cadastros. Clica no link ou usa o QR Code. Escolha e comece a navegar e conheça mais sobre a MB. Tá aí a dica do pai nessa segunda-feira. Bom, voltando e falando dos últimos jogos do Vasco. Mudou treinador, Azevedo? Você disse que ia mudar? Não. Não só o treinador tinha que mudar, jogadores também. Mas a atitude ontem que nós vimos em campo, principalmente no primeiro tempo, e que fomos superiores ao Palmeiras, nós não víamos nos últimos jogos. O Vasco teve a chance de fazer o gol com o João Vitor, que o Giai tirou em cima da linha. 7 finalizações, 4 no alvo. O Palmeiras criou 7 vezes, nenhuma no alvo. Não levou perigo ao Léo Jardim. O Vasco estava bem no primeiro tempo. Mas o que acontece que no segundo tempo o time afoga? Tem a ver com o banco? Claro que sim. Tem a ver com as substituições. Você não consegue manter o nível. Jogadores que estão no banco de reservas entram e não mantêm o nível. O Vasco cai. Aliás, o Jean Davi mais uma vez foi para o banco e não entrou. Entrou o Adson, mal de novo. Paulinho entrou, mal de novo. Aliás, o Vasco dá um azar com o jogador que vem de cirurgia, cara. Porque eu olho para outros times e vejo jogadores voando. Vou usar o exemplo só do Pedro. Mas, enfim. Agora, viagem para Venezuela. Enquanto viaja para lá, aqui tenta resolver o treinador, que deve ser o Fernando Diniz. E que eu espero, Felipe e Fernando Diniz, parem de fazer essa saída com o Hugo Moura. A falha ontem do Hugo Moura é porque ele não tem velocidade e não tem habilidade para sair jogando. Ah, mas ele saiu outras vezes. Ninguém deu bote. Quantas vezes o Vasco sofreu esse bote que o Richard Rios deu dentro da área? Nunca. Então, com o espaço, ele constrói. Mas quando ele é apertado, ele não tem a técnica. No Fluminense, o Diniz fazia isso com o André e com o Martinelli, que tem muito mais técnica que o Hugo Moura. O Hugo Moura é destruidor, não é construtor. Então, para fazer essa saída, se quer realmente fazer essa saída de trás, abrindo os zagueiros, espetando os alas, traz o Tietê para fazer. Se o Jair estiver em campo, faz o Jair. Se tiver o Paulinho, faz o Paulinho. Não o Hugo Moura e Cocão. Eles não têm a condição técnica de fazer essa saída de 3. Não dá para eles. E aí ele ficou ali, pro Luiz Gustavo, por que não rifou na frente? Não consegui entender também. Enfim, torcedor, vamos juntos. Mais uma semana, Puerto Cabello é o próximo adversário do Vasco na Sul-Americana. O Vasco precisa performar. Precisa jogar bem. Vencer o Puerto Cabello com autoridade, mesmo o jogo sendo lá. Para o jogo com vitória, o Paulo Henrique está suspenso, terceiro cartão amarelo, está fora, o Puma vai entrar na vaga dele. O Vasco vai até a Venezuela, enfrenta o Puerto Cabello, volta, encara o Vitória, vem para o Rio de Janeiro, descansa 2 dias e depois segue para pegar o Lanús. É a sequência do Vasco de jogos importantes e jogos difíceis que tem pela frente. E, fora de campo, como eu disse, Fernando Diniz acertando os últimos detalhes para ser anunciado como novo treinador. É isso, galera. Espero vocês meio-dia, hein? No nosso Na Conta KTO, hein? Eu vou ser Rei Krause e bater papo sobre o Campeonato Brasileiro. Fechado? Tamo junto. Deixa seu like, comenta e compartilha e se inscreve no canal que tá só crescendo graças a você. É o canal de Vasco que mais cresce nos últimos meses no YouTube. Grande abraço, um ótimo dia, uma boa semana e até mais tarde.